Indico para vocês, o meu livro, Zorganvolder, A Redenção. Há 3 canais no YouTube aqui fazendo a resenha e mais uma apresentação minha. Eu também tenho outros livros lá no Clube de Autores. Ouviu aí sobre o meu livro? Vai lá verificar. Vou ficar tranquilinho que esse vídeo aqui não vai a lugar nenhum. Fico aqui no teu aguardo. Olá, eu sou o Joel Dantas e vamos para mais um Top Clássico aqui em Universo das Telas. Já tem um vídeo aí falando dos filmes, de 2001 até 2016. Vamos agora mergulhar aqui nos 5 filmes antigos, 1968 a 1974, tanto o filme como curiosidades. Astronautas estão viajando na velocidade da luz. Viajam por cerca de 18 meses. Ocorre um pane na nave e eles acabam aterrissando. Antes de desembarcar, eles olham no marcador dos anos e estão no ano 3955. Não demora muito, após caminhar por paisagens um tanto esquisitas e até gélidas, se darem de cara com o que não querem. Os humanos praticamente voltaram ao tempo das cavernas. Enormes gorilas sobre seus cavalos segurando rifles, que para mim não tem maior presença ofensiva de um símio nos filmes da antiga, e infelizmente pouco valorizados os gorilas e os próprios orangotangos nos filmes mais atuais, mas aqui essa presença é excelente. Não precisa muito para o astronauta Taylor, que acaba protagonizando o personagem humano mais duradouro nesse filme, se verem uma enrascada. O mesmo é pego e levado tipo para um abrigo de animais. Para a sorte deles, tem 2 chimpanzés lá, jovem Zira e jovem Cornelius. Eles acham que os seres humanos são legais e merecem sim uma jaula mais limpa com todos os seus direitos do IBAMA para proteger os mesmos. Contudo, assim que Zira, a curiosa e defensora dos direitos dos seres humanos, nota que o astronauta Taylor é um pouco mais bastante evoluído que os outros, vai ter que encarar uma barra pesada, já que os orangotangos, os donos da verdade e da mentira, não pensam da mesma forma. Mas o jovem casal de cientistas, que a própria Zira inclusive é uma psicóloga de animais, consegue dar uma forma aí para que o astronauta Taylor pegue, juntamente com a sua namoradinha aí, muda, Nova, e olha que herói americano dá uma sorte que eu nunca vi, Consegue que eles fujam. Só que ainda existia uma esperança, para o Taylor, que mais parece um Tarzan com aquela tanguinha sem vergonha, que numa dessas ele pode estar numa realidade paralela. Ele ainda planeja voltar para a Terra, só que acaba se deparando com uma realidade desagradável e um dos finais mais impactantes da história do cinema. Toma um filme, posso dizer para vocês, bem dinâmico. É claro que ele é muito econômico. Pega uma parte de uma floresta lá no Arizona, depois um pouco das ondas do mar aí de uma praia, e o filme acaba se fazendo dentro de uma localidade curta. Mas a dinâmica dos personagens é excelente. E aparece bastante nos filmes antigos, o que eu curto tanto. Macaco dando uma de ser humano. De Volta ao Planeta dos Macacos, 1970. Um astronauta chamado Brent se preocupa com o astronauta Taylor e vem atrás dele.
para a sorte dele, caindo praticamente aonde Taylor havia caído. Sorte maior ainda que ele se dá de cara com Nova. Enormes gorilas com seus rifles tacam uma rede, mas o debate agora não chega a ser tanto mais um astronauta espertinho. Muito pelo contrário. A produção está muito mais caprichada e descobre-se sim, os macacos querem fazer um grande exército e invadir a chamada Zona Proibida. E Brent, bem como Nova, conseguem fugir. Eles vão lá para a Zona Proibida. Nova, é claro, morre de medo, né? Afinal, existem coisas estranhas acontecendo lá. Mas do lado do Brent, ela se encoraja e eles acabam encontrando um povo vivendo lá nas catacumbas daquele deserto para lá de esquisito. Tendo grandes poderes mentais, agora unido aí como astronauta Taylor, que havia sido capturado por eles, o trio precisa escapar de lá o quanto antes. Ocorre a invasão do exército, uma chacina ocorre de ambos os lados, até que Taylor acabe fazendo o que tem que fazer. Afinal, a franquia, pode-se dizer, pessoal, termina exatamente nesse filme aí. Um final triste e angustiante. Com uma melhor produção, damos um passo a mais, pode-se dizer. É notável aí que a residência, por exemplo, da Zira está muito mais bonita. Aparecem fotos e até sauna. Mas ainda posso dizer, né, que o investimento no filme nesse ponto de arquitetura ainda é baixo. Mas agora o filme, é claro, investe, que para mim foi excelente ver um exército de macacos. O filme para mim, olha, eu posso dizer que eu gosto demais dele, injustamente tapado aí pela sombra, né, dá para se dizer do primeiro, que o primeiro sempre acaba causando uma sombra, posso dizer, sobre outros filmes da sequência que nada impede de serem até melhores. Ele é muito mais dinâmico e mostra uma amplitude um pouco maior, né, do universo Planeta dos Macacos. Fuga do Planeta dos Macacos, 1971. Em uma praia de Los Angeles, a nave utilizada aí pelos astronautas aí do segundo filme aterriza numa tranquila praia. Saindo dela, 3 astronautas. Sim, a praia de Los Angeles, que está ali com a presença do exército, achando que vai encontrar os astronautas humanos, mas quando tira o capacete, se trata de Cornelius, Zira e outro chimpanzé chamado Milo. Pelo que eu pude entender, eles consertaram, né, as naves aí utilizadas pelos astronautas dos tempos atuais e conseguiram fazer uma viagem lá no espaço. E quando eles estavam no espaço, a explosão da bomba que ocorre no segundo filme causa, de certa forma, uma janela temporal e simplesmente eles vêm parar no nosso tempo. Os 3 chimpanzés têm o mesmo tratamento que o Taylor. Eles são pegos porque nota que eles têm certa disciplina e a princípio todos acham que são macacos adestrados lá da Rússia ou coisa parecida. Grande sorte para eles. Um casal de cientistas humanos também se simpatizaram com ele. Os chimpanzés, eles acabam criando uma boa simpatia. É claro que, por um lado, militares e políticos veem eles de uma forma bem hostil, né, e duvidosa, mas, por outro ponto, a população adora a permanência deles entre eles. Aprovei isso porque eu achei uma coisa um tanto bizarra. E é isso para mim que tem graça na ficção, a bizarrice. E cá entre nós, quem não ia tratar bem um casal de chimpanzé tão fofo que nem esse aqui?
o exército fica com tudo nas mãos para caçar Zira e Cornélios. O exército acaba descobrindo aonde eles estão. O final, gente, é triste e deprimente. Mas nos últimos segundos temos de novo aí um fiapo de esperança que começa a explicar um pouco melhor como tudo acabou ficando. A Conquista. Vem aí o quarto filme, de 1972. Se passou 18 anos da terceira para a quarta parte. O chimpanzé César, que agora já é de maior de idade, filho, de Zira, bem como de Cornélios, quem diria, foi criado um tanto no isolamento. Ele simplesmente ficou aos cuidados do dono de um circo chamado Armando. E os chimpanzés começaram a ser adestrados para fazer o quê? Companhia para as pessoas nas casas. Logo viu que eles podiam ser adestrados para outros tipos de serviços. E assim eles começariam a evoluir. E nessa viagem, que o dono do circo Armando faz com César, eles estão na cidade de Nova York, também notam que existem manifestações não só dos humanos, reclamando aí que os símios estão tomando o lugar deles, mas que muitos macacos andam se reunindo e sendo agressivos e se negando a fazer as coisas. Parece que já tem um instinto no ar de rebelião. E César acaba se envolvendo aí com um centro aí onde eles fazem o adestramento e educação dos símios para fazer suas funções aí, apesar de ainda não falar. Lá dentro desse centro aí de reeducação, o César acaba passando por poucas e boas, mas aos poucos parece que existe uma conexão. Os outros macacos veem ele um líder. Essa parte aqui do filme, que o filme se passa praticamente dentro de um prédio, mostrando autoridades, inclusive, vestindo quase sempre roupas obscuras. Ele tem bem um ar assim de autoridade negativa. As cenas acabam sendo muito boas, eu posso dizer para ti, mostra mesmo o sacrifício e a judiaria que os macacos passam. As autoridades fazem bem o seu papel de vilão desgraçado, até que eles conseguem dominar plenamente aquele centro ali de adestramento. É claro que não fica maiores explicações do que vai ocorrer depois. E existem certas brechas, tanto nessa história, a parte 4 aqui, bem como passando aí para a parte 5. A Batalha, 1974. Um período de 12 anos de toda aquela encrenca que ocorreu lá em Nova York. Macacos e humanos estão vivendo em uma comunidade pacífica e unida. Apenas é proibido dizer a palavra não, bem como começo a dizer: macaco nunca matará outro macaco. Tudo se define que ocorreu sim uma grande matança entre macacos e humanos e uma guerra nuclear acabou acontecendo. Outra vez o roteiro deixa uma brecha grande aí, mas vamos tocar a situação em frente. Gorilas, que já demonstram uma grande fome de poder, bem como de ódio aos humanos, aqui é liderado pelo general Aldo, e os orangotangos aparecem aqui um pouco mais libertos desse rancor como seres humanos, falando de assuntos mais intelectuais, como viagem no tempo. E um dos personagens que estava no quarto filme, o Dr. McDonald, ele tem uma ideia. A fim de obter um pouco mais de material e resposta para certas dúvidas que existem, ele convida César e mais alguns a retornar ao prédio do governo, que aparece lá na parte 4, no filme anterior. Ele acha que sabe aonde tem fitas que mostram tanto Zira como Cornélios, comentando certas coisas.
A ideia é conseguir informação ali, a fim de que não se cometa os mesmos erros que se cometeram. Afinal, no terceiro filme, Zira deixa bem claro, né, que eles estavam no espaço e um grande clarão acabou com o planeta Terra. Retornando ao prédio, o que eles descobrem? Sim, a informação que eles queriam, mas infelizmente a viagem acaba não sendo muito boa. Tanto César como o doutor e mais 2 ou 3 macacos que estão lá têm essa expedição um tanto uma descoberta assustadora. Infelizmente, lá existe um povo chamado Tapes. Mas o que vem ao caso é que tem um líder entre eles e que agora quer porque quer sim sangue. Novamente, temos uma batalha no final. É claro que a produção aqui outra vez, o pessoal se encerra muito numa parte da floresta e depois vai aí para esse subterrâneo. Mesmo assim, não deixa de ser um fechamento, né, bem interessante para mim. Agora vamos para as curiosidades dos 5 filmes antigos, que foram de 68 até 74. O ator campeão aí em interpretar, posso dizer, nos filmes antigos, bem como na série de televisão de 74, é Roddy McDowall. Ele esteve, posso dizer, no filme 1 e 3 como Cornelius. Ele não esteve na parte 2 por problemas aí na agenda, né? Bem como esteve na parte 4 e 5 como César. Na série de 74, ele foi o Galen. Outra recordista em aparições é Natalie Trundy. Ela está na parte 2 como um membro do conselho lá da Zona Proibida. Na parte 3, ela é a doutora Stephanie. E na parte 4 e 5 é a chimpanzé Lisa. Pode-se dizer que o roteirista, né, Rod Serling, ele aliás é um dos criadores, né, do seriado Além da Imaginação, ele criou o final impactante do primeiro filme com a Estátua da Liberdade, né, naquela praia. Ele se inspirou num pôster que ele viu da estátua enquanto ele almoçava. Mas infelizmente, algumas informações aqui dizem que ele foi substituído, porque o roteiro dele era muito futurista. E é claro, deixaria o custo do filme, né, um pouco salgado. E outro detalhe interessante, assim como ocorreu lá em O Império Contra-Ataca, com Darth Vader dizendo que era o pai do Luke, esse final da Estátua da Liberdade também ficou simplesmente desaparecido nos roteiros. Ele só foi surgir mesmo quando mandaram fazer aquela dita montagem. Atores como John Wayne e Marlon Brando foram cotados para fazer esse filme, mas a princípio, por ser ficção envolvendo macacos dominando a situação, parece que não caiu no gosto dele, como não caiu no gosto de outros. Ainda bem para Charlton Heston, que é um ator que sempre disse aos 4 ventos que era amante da ficção científica, em um tempo em que ele viveu, infelizmente, anos 50 e 60, a ficção científica não era lá muito levado a sério. O Dia que a Terra Parou, né, é um dos pouquíssimos exemplos. E deu muita sorte. Ele acabou se dando muito bem nesse personagem aí. A maquiagem. Pode-se dizer que ela foi um dos pontos de grande destaque. Tanto que ela custou cerca de $500 mil nesse filme, um valor bem salgado. Mas na hora de propagar a mesma, os produtores resolveram fazer uma falsa propaganda, colocando o orçamento dela em 1.500.000. É claro que os atores acabavam sentindo um preço um pouco maior até. Afinal,
eles tinham que ficar até por 12 horas com essas bendita maquiagem. Isso atrapalhava muito eles para respirar, falar e inclusive comer. Em 1969, eles criaram um Oscar honorário, a fim de que o prêmio de melhor maquiagem fosse dado para esse filme. O filme que eu estou falando é o de 1968. Mas nem precisa se dizer que foi uma criação, pois não havia esse tipo de Oscar aí nessa época. O primeiro Oscar parece que surgiu em maquiagem, se não me falha a memória, foi no Oscar de 1982, para o merecido filme Lobisomem Americano em Londres. Nos filmes, durante as filmagens, principalmente, dizem aí no primeiro filme, os atores que faziam gorila, chimpanzé e orangotango costumavam não ficar aglomerados com as raças diferentes. Ou seja, literalmente era cada macaco no seu galho. E vai encerrando aqui mais um Top Filmes Clássicos. Merecidamente, porque esse aqui, olha, atravessou décadas e décadas. E posso dizer com um sucesso e força de aceitação que nenhuma outra franquia teve. Valeu ter assistido esse vídeo, inscreva-se e entre para a família.